conhecer um pouquinho das fases do sono para a gente entender qual é o horário que você vai dormir, em que fase que você está, qual fase que você chega, tá bom? Bom, eu dividi aqui, ó, fase N1, N2, N3 e REM, de acordo com a porcentagem que ela acontece à noite. Veja lá, ó, N1 em amarelo menorzinho, N2 é o maior que tem, né? A gente fica a grande maioria da noite em N2, N3 é quase parecido com o sono REM também, as fases. Aqui, só para efeito de curiosidade, é um hipnograma, quando a gente pede uma polissonografia para o nosso paciente, eu avalio a noite de sono dele, avalio a primeira metade da noite, ó, esse aí, se a gente pegar um paciente, tanto vespertino quanto matutino, não importa, a gente vai ver sobre isso, mas a primeira metade você tem em média aí 2 ciclos de REM, que é esse risquinho vermelho, né? Você vê que o paciente está acordado, ele passa direto para o REM, aí só para efeito didático, isso, ele vai para N1, N2, N3, volta N2, vai para REM, REM, N2, vai para N3, depois volta N2, REM. Todos esses riscos vermelhos aí na base superior, na parte superior do gráfico, são sono REM, tá? É um ciclo. Em média, aí 4 ciclos de sono REM. Percebe que a grande maioria está concentrada na segunda metade da noite. Então, são 2 partes importantes. Tanto o sono da primeira metade da noite, quanto o sono da segunda metade da noite. Sabe, quando eu era pequeno, meus familiares moravam no interior de São Paulo e algumas vezes meu pai queria acordar bem cedo, de madrugadazinha, para poder chegar, uns 600 quilômetros de estrada, para poder chegar ali um pouco antes do almoço e tal, enfim. O fato que ele acordava às 4 da manhã, eu sempre fui intermediário mais para vespertino, e então, muito difícil me acordar nessa fase, acordava e eu falava, nossa, eu não consigo dirigir nesse horário. Eu já tentei algumas vezes, mesmo depois, quando eu fiquei adulto, tirei carta, queria fazer a mesma coisa, mas é muito perigoso para mim, porque eu ainda não estou descansado. Então, é mais fácil eu dormir o sono que eu preciso dormir e depois ir viajar, ou então viajar num outro horário. Porque se eu acordar às 4 da manhã, muito provavelmente eu fiquei aí sem 2, 3 ciclos de REM, eu não estou descansado. Pode acontecer algum acidente nesse trajeto, tá? Na hora que você sai de casa. E o contrário também acontece, quando você sai muito tarde também e para chegar aí na madrugada no local de destino. Muitas vezes no final do trajeto é onde você tem mais sono e é onde pode sim acontecer algum acidente automobilístico, tá? Bom, explicando um pouco de cada fase, olha lá, o N1, a gente fica aí em torno de 5% do nosso tempo dormindo em N1, né? A transição é de vigília para o sono, onde você fez aquela transição de acordado para dormir, saiu de alfa, foi em teta lá e depois veio para N2. N2, 45% do tempo. Olha o que acontece em N2 e N3, que é muito legal. Os ritmos cardíacos, aí, respiratórios, eles diminuem. Os músculos relaxam, a temperatura corporal abaixa, por isso que a gente às vezes sente frio na madrugada. Esta fase é conhecida como um sono leve, N2. N3, o corpo funciona de forma bem lenta. Lembra das ondas lá? Lentidão, você está lento, está descansando. Olha lá, o metabolismo diminui acentuadamente. O coração bate mais devagar, o metabolismo fica lento, a respiração suave. Você olha para a pessoa em sono profundo, dá até sono, vê. Mas ela está economizando energia, ela está restabelecendo as energias do corpo. Ela está descansando o corpo. Sono profundo descansa o corpo. Então é necessário passar por esses sonos, tá? Restauração dos tecidos, aumenta a massa muscular. Sabe aquele atleta que treina alta performance? Ele precisa N3, tá bom? E o sono REM? Sono REM é lá, 20 a 25% do tempo do sono, né? É conhecido como a fase dos sonhos, falei sobre isso. O batimento cardíaco fica acelerado, o eletroencefalograma fica igual, quase de vigília. Conhecido como um movimento rápido dos olhos, por quê? Porque você está sonhando como se você tivesse... Imagina que você chega num lugar, viajou para algum lugar, primeira vez na Disney, chegou lá na Disney, você olha para tudo qualquer lugar, né? Você quer conhecer tudo o que você está vendo, então seu olho fica para lá e para cá, conhecendo tudo. Então, à noite, quando você dorme, que você chega em REM, você está no seu sonho também querendo ver tudo que está
Só que o que acontece? O coração fica acelerado, a pressão arterial também pode aumentar um pouquinho e acontece atonia muscular. O que é atonia muscular? A musculatura de atividade física, ela para de funcionar. Por quê? Imagina só, olha como a natureza ela é tão inteligente. Imagina só que você está sonhando que está numa luta, por exemplo, brigando com alguém. Se você não tivesse atonia muscular, se os músculos não tivessem sem resposta, você ia agredir a pessoa que está dormindo com você. Então não dá, né? Para sonhar, você tem que parar de fazer os movimentos. Então você tem essa atonia muscular, que é a inatividade aí da musculatura, tá bom? Nem toda a musculatura, né, gente? O coração tá batendo, tá? Bom, e no REM, o que acontece no REM? O cérebro está funcionando, está ativo pra caramba, é a consolidação da memória, aprendizado, é onde a criança aprende, entendeu? O problema é que quando você toma remédios para dormir, por exemplo, os benzodiazepínicos, os famosos benzodiazepínicos, que a gente quer tanto tirar aí da sua vida, os benzodiazepínicos eles alteram a estrutura do sono e muitas das vezes você não chega em REM. Então, você descansa o corpo, porque você chega no estado profundo do N3, mas muitas das vezes você diminui REM ou nem chega em REM. Aí o que acontece? Você não descansa a mente. Você acorda descansado o corpo, mas parece que você está cansado a mente. Você está estressado, você não consegue pensar, você não consegue aprender nada novo, você não consegue consolidar a memória. Então, quando você toma um remédio para dormir desse, e às vezes uma associação deles, você pode estar desenvolvendo outras comorbidades e isso vai custar caro para você lá na frente. E é por isso que eu estou levando essa informação aqui para vocês, tá bom? Para que a gente possa mudar a nossa rotina, mudar os nossos hábitos para dormir melhor, sem precisar dessas medicações, tá certo? Porque eu disse, primeiro slide, o sono é fisiológico, tá bom? Vamos lá. Sono leve, sono das mães. Coloquei essa imagem aqui para você memorizar bem o que é o sono N1, por exemplo, tá? N1 e N2 é o sono das mães, mas ela está preparada hormonalmente para isso. A mãe, se a criança respirar um pouquinho mais profundo, ela acorda. Qualquer da criança, ela acorda. O pai não. O pai muitas vezes nem vê. Mas o hormônio dela mudou muito durante a gravidez e quando ela tem o filho, toda a parte hormonal cai, tá? Isso é explicado. Então, ela está meio que quase que preparada para passar esses primeiros meses aí nesse sono, tá? Tem uma alteração hormonal, de ritmo também, para ela entender essa parte aí que a criança precisa dela, né? Precisa dela. Tá bom? Esse é o sono leve, sono das grávidas, sono das mães, tá bom? Sono profundo é um sono que nem que acender a luz desse jeito aí você acorda. Quando você está no N3, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, alguém te acordar ou você acordar num sonho sem saber onde você está e ficar perdido na madrugada e por um tempo até. Você tem que até que parar e falar, meu Deus, aonde eu estou, o que aconteceu? É quando você acorda no N3. O N3 está num sono tão profundo de ondas lentas que você não ouve nada. Pode acontecer um acidente na rua da sua casa lá, você não acorda, sabe? Não acorda. É um sono bem reparador, vamos dizer assim. E o sono dos sonhos, né, que é o sono REM, é onde você tem aí até expressões de pessoas que falam, né, expressam ali o que está sonhando. Tem pessoas que no sonho, às vezes a gente consegue, se você olha que nem nessa foto dessa criança, você consegue às vezes ver até a simbologia da face da criança, sabe? Muito legal isso. E quando você olha muito atentamente para uma criança em sono REM, você percebe que as bolinhas dos olhos estão para lá e para cá, assim, sabe? Se abrir um pouquinho, você pode até abrir, ele não vai enxergar, ele não vai ver. Você mexer um pouquinho, você vê que o olho tá para lá e para cá, tá sonhando, né? Tá vendo o local. Muito é um sono, como eu disse, onde você memoriza, tem aumento da sua cognição, é um sono que descansa a mente, tá bom?
eu vou falar nisso mais à frente. Mas, por exemplo, testosterona. Um homem que não dorme, gente, ele não tem testosterona. Um homem sem testo é um homem sem vitalidade. Né? Mulher também produz testosterona. Em menor quantidade, mas produz. Mas mulher que não dorme também não tem vitalidade. Ela não tem prazer sexual, nem prazer pela vida. Uma pessoa que não dorme não tem tesão pela vida, não tem tesão pelas coisas. Não tem tesão de nada, não tem tesão nem de comprar. Mulher que não dorme, homem que não dorme, não quer nem saber de comprar nada, de viajar, de fazer nada. Quer levar uma vida ali, porque não tem energia. Porque quem devolve a nossa energia é o sono. Não tem outro remédio. É igual quando o seu celular acaba a bateria. Não adianta se assoprar, abanar, colocar na geladeira. Não dá nada. Sabe a pilha? Antigamente falava, coloca na geladeira que dá mais nada. Acabou. Só vai ligar de novo se você pôr na tomada. Espeta na tomada. Volta a energia. E o ser humano? Acabou a energia? Acabou. Não adianta tomar energético, remédio, vai pra academia, um monte de anabolizantes, enfim, um monte de coisa. Não é isso. Acabou a energia? Vai dormir. Você está precisando dormir, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso. Desculpa se eu fui muito técnico em falar algumas nomenclaturas, porém é importante que você saiba essas nomenclaturas e entenda de uma vez por todas que o sono é fisiológico, é importante e é ele que vai fazer com que você tenha mais qualidade de vida. Quando você tem um sono reparador, você recarrega as energias para o dia seguinte, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo módulo.